Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje teremos uma biblioteca submersa especial, né? Como todos sabem, nós estamos aí com nossa campanha no Catarse do Leconte, né? O Senhor Morfeu, e outros escritos e poemas diversos desse autor que se caracterizava por uma visão bastante, nem pessimista, mas uma sombria, acho que é o termo mais correto, da realidade. Em homenagem a ele, então, nós vamos falar deste material, House of Oracles and Other Stories, de Thomas Owen. Este livro é provavelmente do segundo autor mais conhecido da chamada Escola Belga de Estranheza. Finalmente chegamos na Escola Belga de Estranheza. Para um monte de gente estava me pedindo, eu estava lendo esse livro, né? Eu adquiri faz um certo tempo, mas estava lendo finalmente inteiro. Eu já tinha lido alguns contos soltos, agora eu resolvi ler direto. E li essa maravilha. Eu vou falar um pouco dela, mas antes, como eu disse, conheçam e apoiem o projeto. Já tem um livro, um e-book, né, que vai ser ofertado a todos os apoiadores, não importa a faixa de apoio. E esse e-book tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Aliás, né, ele dá a base teórica da própria Escola Belga de Estranheza. E, bom, quem puder apoie o canal. No próximo vídeo, nós vamos anunciar o sorteio deste mês, né? São umas obras raras da Rafus Press, e que pouca gente tem, aliás, vai ser o sorteio deste mês, né? Com direito à escolha de uma concertina, né? Para quem quer, digamos aí, completar a coleção de concertinas, né? Então você poder escolher uma no sorteio deste mês, além do livro em si, né? Mas então, quem é Thomas Owen e o que é a Escola Belga de Estranheza? Bom, melhor falar um pouco da Escola Belga de Estranheza em si, né? A Bélgica é um país muito curioso, porque é engraçado, inclusive na introdução, a introdução é de Ian White, que é o tradutor também, né? Boa tradução, aliás, excelente. É uma tradução difícil, é um autor que tem uma sutileza de linguagem muito grande, mas o Ian White conseguiu tirar de letra, né? E ele comenta como, por exemplo, Baudelaire odiava a Bélgica, né? Ele odiava a Bélgica, realmente. Ele tem um panfleto dele famoso chamado Povo Rebelde, né? Pobre Bélgica. E ele detestava, assim, a Bélgica. E é interessante como o Baudelaire, de certa forma, foi alguém que inspirou, deu o pontapé inicial para o desenvolvimento da própria literatura belga, como a gente conhece, né? E da Escola Belga Estranheza em especial. Porque, de fato, a literatura belga, até meados para o final do século XIX, não era grandes coisas, mas nesse período a arte belga começou a se desenvolver muito, em Sor, né? Ele até menciona aqui alguns desses pintores que eu comento aqui, não é? Que eram pintores sensacionais, assim, né? Acho que o Ensor é o mais famoso, mas Felicien Hope também. Ele trabalhava um diabolismo mesmo, né? Tinha elementos diabólicos nessa arte, e é incrível, né? E logo isso passou para a literatura, uma literatura decadente mais sofisticada, digamos assim, do Maeterlinck, do Guerrot, né? Michel Guederot, é isso mesmo. Maeterlinck, né, que fez peças de teatro, óperas, né? Rodenbach, Georges Rodenbach, e por aí vai, né? Bom, isso foi no início do século XX, veio as duas guerras mundiais, a Bélgica estava diretamente envolvida, e depois da Segunda Guerra Mundial, logo depois surgiu a Escola Belga de Estranheza, mais ou menos na mesma toada do desenvolvimento das histórias estranhas do Robert Aickman. Não por acaso a Tartarus Press lançou este livro aqui e lançou o Robert Aickman também. Inclusive este livro aqui, antes de eu continuar, né, desbravando essa questão da literatura belga e da Escola Belga de Estranheza, é interessante que ele tem uma anedota. Poderia servir de conto, aliás, para
para um conto do Thomas Owen, do Jean Rey, que é o grande autor da Escola Belga de Estranheza. Porque eu perdi esse livro quando ele saiu em capa dura, rapidamente esgotou as 300 cópias. E acho que nem 300, 100 cópias, sei lá, em capa dura. E o que acontece? Talvez por razões contratuais, não foi lançada uma versão em capa cartão, que aí eles lançam e vão vendendo, né? Então eu não tive como conseguir esse livro na época. Aí eu soube da venda desse livro através do Thomas Ligori Online, que é um fórum de fãs, né, de aficionados em literatura desse tipo. E que também, porque a Escola Belga de Estranheza evidentemente influenciou tremendamente o Thomas Ligori, influenciou tremendamente não, talvez não tremendamente, mas influenciou em parte o Clive Barker, influenciou tremendamente o New World aí, do China Mieville, né? China Mieville, influenciou tremendamente autores altamente cancelados aí, como Neil Gaiman, né? E então eu achei esse livro para vender num leilão, porque o dono tinha falecido. E eu entrei em contato com o filho, provavelmente eu tinha em contato, provavelmente ele comprou algum Rafos da vida, e o filho estava vendendo a biblioteca. Tem até o Ex Libris aqui, né? Pra cair. O Ex Libris original, do dono original. E eu comprei o filho achando que eu era, sei lá, provavelmente um grande amigo dele. Eu conhecia, né? Mas de nome só. E ele me mandou numa caixa bizarra, eu não tenho mais aqui a caixa, quer dizer, até tenho, mas não vou pegar agora, mas uma caixa bizarra de vinhos, né? Então os livros veio de um jeito tão estranho. Fico imaginando o correio quando recebeu isso, a receita, né? Mas é mais ou menos, né? Se essa fosse uma história da Escola Belga de Estranheza, haveria algum elemento que começaria a forçar a tessitura da realidade ao redor dos personagens da trama. Basicamente isso que acontece em muitas dessas histórias deste livro aqui. Então, voltando à Escola Belga de Estranheza, no Entreguerras desenvolveu-se, por um lado, a opinião da crítica, digamos, mais especializada, ou pelo menos a crítica mais conhecida ou reconhecida, que seria deste livro aqui do Todorov, é que a literatura fantástica simplesmente acabou no início do século XX, com a obra do Kafka, especialmente, né? E de outros autores, como, sei lá, ele cita aqui, por exemplo, o Bataille, né, Georges Bataille, e ponto, ponto final, acabou. É muito pobre este livro aqui do Todorov, né? Não é o Todorov que faz a história do símbolo, né? Um Todorov mais fraco de vários pontos de vista, inclusive da própria base teórica, né? Mas, na verdade, a literatura fantástica ela começou a se fracionar, mais ou menos como eu comentei no vídeo passado a respeito do Maurice Henry, né? Dos estudos dele sobre o roman noir, né? No século XIX. A literatura, essa narrativa, digamos assim, sombria, ela começou a se fracionar, né? E o que aconteceu? Essa narrativa sombria vinculada ao fantástico, que é sombrio, é disfórico, é uma coisa que não é agradável, né? Ou é, porque aí que tá, isso vai começar a mudar no século XX, e essa é a grande mudança, não é que acabou, né? O efeito de fantástico, aliás, continua forte, só que ele vai para outras instâncias, com um pleno conhecimento da psicanálise, né? Ele não é mais um verniz, né, de elementos psicanalíticos, como queria o Todorov, né? Não, ele passa a ser realmente um jogo com os esquemas psicanalíticos, que também não explicam tudo. Então, essa nova visão do fantástico, ela tem 4 bases, né? Por um lado, o próprio surrealismo, como é o caso do Maurice Henry, né? O surrealismo vai ter uma longa arqueologia do fantástico, não é? E de elementos semelhantes. Por outro lado, a literatura latino-americana, desde o modernismo latino-americano, né, que é o decadentismo hispano-americano,
até as vanguardistas como Borges, Silvano Campo, Bioy Casares, introduzidos aos franceses apresentados aos franceses, né, pelo Queloz, Roger Queloz, que sempre comenta é o teórico da Raffles Press, digamos assim, como costumo brincar, mas ele trouxe essas obras do exílio, né, durante a guerra, ele se exilou na Segunda Guerra, né, durante a Segunda Guerra ele se exilou na Argentina, ele trouxe esse material para a França. Uma terceira frente é a da literatura centro-europeia, né, como é o caso do Kafka, como é o caso de autores como Gustave Meyrink, não é, o Alfred Kubin, que é o pintor, mas escreveu um grande romance, e que também dialogavam, né, com esses elementos, né, digamos, essa estrutura que mais ou menos manteve o fantástico, não digo em voga, né, mas manteve o fantástico vivo. E, por último lugar, a própria literatura fantástica, né, os últimos, digamos assim, expoentes, os últimos suspiros do fantástico ali nas mãos de Henry James, M.R. já no século XX, já na década de 10, 20 do século XX, né? E que começava a mudar algumas matrizes do fantástico, eles próprios percebendo o esgotamento do estilo, o esgotamento digamos assim, dos efeitos literários. Eles passaram a buscar uma outra forma de compreensão, não é? Mais complexa, às vezes assim, levando às últimas consequências a ambiguidade, às vezes, né, partindo de outros princípios. E, ao mesmo tempo, e como uma espécie de tensão, né, estabelecendo uma espécie de tensão, existia a literatura de horror, que mais ou menos se configurava através do material pulp, né, das narrativas pulp de revistas, de jornais, nos Estados Unidos especialmente. Aí sim, com nomes mais conhecidos, né, do público, como Lovecraft e tantos outros, né, ligados ao círculo do Lovecraft ou não, né, passou a ter outros círculos e tudo mais. Também essas revistas traduziram ou trouxeram muita coisa, traduziram nem tanto, mas trouxeram muita coisa da Europa, né, especialmente da Inglaterra. Então publicaram H.G. Wells e outros autores assim, Conan Doyle, do finalzinho ali, né, como eu disse, das últimas etapas, né, do fantástico ainda do século, influenciado pela estética do século XIX. E essa tensão manteve, né, o que a gente conhece como literatura fantástica viva, mas com uma complexidade muito maior. E essa complexidade, como eu disse, ela é abarcada pelo Maurice Ennis 30 anos antes deste livro aqui. Então, né, torna-se cada vez mais insustentável, digamos assim, o uso, né, embora academicamente ainda seja bastante frequente, o uso deste livro aqui, Introdução à Literatura Fantástica, para análise da literatura fantástica mesmo, não dá. Não serve nem como introdução, como é o que pretende o título, né? E a Escola Belga de Estranheza surge nesse ponto. Mas, como eu disse, todas essas estruturas, né, todas essas possibilidades estéticas, esses discursos, eles giravam em torno, de certa forma, de uma nova armação para a literatura fantástica. A literatura fantástica do século XIX era muito baseada numa ideia de ambiguidade. Havia uma ambiguidade, não é? Uma ambivalência entre X e Y, por exemplo, entre dois elementos identificados pelo narrador, descritos pelo narrador. Um conto clássico nesse sentido é o Orlá, né, de Guy de Maupassant, em que vocês têm duas possibilidades, né? Ou o autor, que é também o narrador, enlouqueceu e é preso ali de um delírio paranoico, nada daquilo faz sentido, ou existe realmente uma criatura sobrenatural perseguindo ele. Esse conto é perfeito do ponto de vista do fantástico século XIX, porque ele não tem uma solução. Não existe uma solução. Não é? O Todorov mesmo, ele fala que em vários contos, né, do fantástico clássico, você tende ora para uma solução sobrenatural, ora para uma solução de estranheza, né, natural.
explicável, podemos dizer assim. Mas no caso do Orlá, não existe isso. Qualquer das duas possibilidades fica em suspenso e não tem como resolver. Até porque o personagem comete uma ação extrema nas duas versões. Tem duas versões desse conto, né? É como se fosse O Homem que Sabia Demais, do Hitchcock, né? Tem duas versões. Mas, no século XX, mudou um pouco, e algo que até persiste no século XXI ainda. Como eu disse, tem, né, o Ligori está ativo aí, né? E essas tensões, elas foram se refletindo de uma forma ou de outra na literatura de gênero, mesmo da Pulp Fiction, né? Mesmo num Stephen King da vida. Não é? Que tem uma outra tradição vinculada a essa tradição mais americana, por assim dizer, menos europeia, mas que tem influência, tem tensões, como eu disse, né? Não existe isolamento cultural, ainda mais no mundo, né, que nós vivemos hoje. Ou antes, né, no século XX. Existe correio, existe tradução, enfim. Mas, então, essa tensão, como eu disse, ela sai da ambivalência, né? Essa tensão que cria o efeito do fantástico, ela sai do universo da ambiguidade e entra no universo da estranheza. A própria realidade é estranha, né? E é algo que a física subscreve, né? Existe a física quântica, né? Quer dizer, você não tem certeza de tudo que você analisa, você não tem certeza nem se sua análise, digamos assim, sua própria análise não, no caso das partículas subatômicas, evidentemente, mas é algo sintomático, né? A sua própria análise não imprimiu uma direção para aquele material que você está analisando e por aí vai, né? Que é o princípio de indeterminação. Então, a realidade passa a ser mais questionada, né? A própria fabricação, né? As fibras que montam a realidade começam a não fazer mais tanto sentido como em algum momento do passado. E essa literatura da escola belga de estranheza, ou das histórias de estranheza, né? Histórias estranhas do Robert Aickman, dialogam nesse sentido. Elas aproximam o leitor de uma outra realidade, né? E nesse sentido, The House of Oracles é sensacional, né? Só posso esperar que alguma editora, né, nacional se arrisque, é um pouco de risco, como eu disse, a traduzir. São contos curtos, né? Vocês podem ver aqui que são muitos contos no sumário, mais de 20 contos, bem mais de 20 contos, quase 30 contos para 220 páginas. E tem, digamos assim, a dimensão, o alcance desses contos é imensa. Tem desde contos que parecem se passar num ambiente distópico de guerra, até contos cotidianos, até contos que inicialmente parecem quase medievais, né, num ambiente meio histórico, mas não, é contemporâneo também. Contos que se passam numa atmosfera meio de sonho, não é? Contos muito mais concretos, com elementos inclusive eróticos, bastantes elementos eróticos, né? E sadomasoquistas, ou seja, é muito variado, né? E isso faz com que você, mesmo dentro do mesmo livro, mesmo contos parecidos até, ele trabalha muito uma ideia de... Ele trabalha duas vezes com a ideia de vampirismo, né? Mas a partir de uma abordagem completamente única, não é, do conceito de vampirismo. E em vários contos, pelo menos aí uns 8 contos, até mais, ele trabalha com uma ideia de casa mal assombrada. Novamente, é de uma perspectiva completamente, se não inovadora, né? É de uma perspectiva muito particular, muito própria. E trabalhando, como eu disse, esse aspecto de estranheza. Porque a estranheza faz com que o conto não feche também, né? E não feche não pela tensão entre será que isso aconteceu, será que não, né? Como era na Vênus de Ille, né? Do Prosper Mérimée, ou em certos episódios do Manuscrito Encontrado em Zaragoza, do Potocki, né? Não, aqui a história não se fecha porque tem alguma coisa da realidade que você não consegue encaixar.
porque é impossível de encaixar, porque a realidade ela é completamente caótica e ela é completamente arbitrária àquilo que nossa racionalidade, digamos assim, mais ou menos tenta enquadrar. É uma perspectiva surrealista, é uma perspectiva muito próxima da visão do Borges, né, de um Cortázar, até mesmo de um Bioy Casares, até mesmo de um Gabriel Garcia Marques, né, um ponto de vista mais político. Mas também é, como eu disse, a visão do Kafka, né? Então, não é? E é um pouco ainda a visão da M.R. James, só que de uma outra forma, né? Ainda com o formato do século XIX. Então é sensacional. Eu vou pegar, por exemplo, um conto, vou tentar fazer uma análise rápida dele. A Tentação de Santo Antônio é incrível, é um conto que é medieval, é desses contos medievais, e ele tem um desenlace, um desfecho, porque ele segue uma estrutura que segue, né? Alguns desses contos, como eu disse, eles seguem estruturas mais ou menos reconhecíveis do leitor. Tem alguns com um aspecto policial, esse aqui tem um aspecto histórico, né? Dos quadros de Tentação de Santos, mas o desfecho, né? E esse aqui é um desfecho sensacional, ele é meio burlesco, é meio irônico, é bastante perturbador, é uma coisa única, né? Mas, por exemplo, tem um que se chama The Pork, não, The Equivocal Informant, né? O informante equívoco. É um dos contos mais longos da coletânea. E é sensacional, porque assim, ele trabalha com uma ideia de duplicação da realidade, né? É uma ideia das mais antigas da literatura em geral e da literatura fantástica em particular, né? Existem muitos duplos na literatura, é, né? Muito frequente a aparição de duplos. Mas nessa trama, em que aparece uma espécie de um duplo conversando com o protagonista e colocando, digamos assim, minhocas, né? ideias erradas na cabeça desse protagonista a respeito da própria esposa dele, né? Da esposa do protagonista, que faz com que ele comece a duvidar das ações dela, da boa vontade dela, da honestidade dela, enfim. A maneira como essa duplicação acontece é sensacional. E o final, ele é completamente... Chega um determinado momento que você já não consegue... Você volta e lê de novo, porque parece que tem existe um salto de realidade ou de irrealidade que faz com que a trama trepide de uma tal forma que o leitor ele tenta buscar algum elemento ali para se apegar, né, quando a realidade vai sossobrando, né, que é basicamente também o que acontece na loucura, né, que qualquer um de nós está, digamos assim, existe a possibilidade de mergulhar, né, nesse estado, ou por questões aí biológicas, ambientais, genéticas, enfim. E o leitor então busca, né, porque é uma espécie de simulação da loucura, né, porque a narrativa ela é em terceira pessoa, mas o ponto de vista é completamente do protagonista, que vive essa duplicação enlouquecida, né, que faz com que ele questione o tempo todo as ações da esposa, sem ter um motivo lógico ou verdadeiro para isso. Então é sensacional como num conto tão curto. Lembra um pouco Chekhov, né, o grande contista russo, porque são contos curtos, né? Em poucas páginas estabelece-se tudo ali, né? Uma série de tensões, não é? Através, assim, o arsenal digamos assim, recursos, né? Imagéticos, recursos de linguagem, né? Que o autor lança a mão é muito amplo, né? Um autor que domina muito a linguagem da história breve, né? A intensidade, a ideia de intensidade, né? Essa ideia de explosão, né? da revelação, a ideia de clímax, postergar o clímax, tudo isso é muito bem desenvolvido. Ou então, às vezes, um falso clímax, né? Isso também é bastante trabalhado aqui. Mas chega um determinado momento que tudo trepida, então o leitor fica buscando, né, referências assim para tentar se escorar, tentar se salvar, mas não adianta,
né? Porque a narrativa traga, né? Ela traga o leitor para dentro dela, e aí vai ficar com aquilo na cabeça, tentando compreender exatamente para qual direção aquilo aponta, porque também não existe uma solução, como a vida, né? Não existe uma solução para o que é colocado aqui, né? Existem elementos que parecem sobrenaturais, então eu falei dos vampiros, né? Elementos que, ou da Casa Assombrada, elementos que parecem alegóricos, ou coisa assim, né? Elementos que parecem de estranheza, pessoas que se juntam para perversamente destruir uma outra pessoa, atacar uma outra pessoa, não é agredir alguém. Também existe isso aqui. Então, assim, todos esses elementos de negror, né, de perturbação, e que passam da perturbação, da percepção da perturbação para a experiência da perturbação, e essa, né, essa passagem que é a estranheza, esse salto, né, isso é a matéria-prima da escola belga de estranheza, é a matéria-prima de todos os contos do House of Oracles, uma das grandes leituras do ano, talvez até o momento o melhor livro que eu li até este ano ainda, né, até o momento. Tem muita coisa que eu estou lendo até o fim, pode ser que mude, mas é um livro sensacional, né? Espero, é uma coletânea, né? Mas tem bastante contos, como eu disse, de vários livros, é um espaço aí de quase 15 anos de obra do Thomas Owen. Ele morreu em 1980, se não me engano, não é? Acho que foi isso, 2006, uma coisa assim. Então fica aqui a dica, né? Se alguma editora tiver interesse, eu traduziria com o maior prazer, né, em negociar os direitos. E pode ser que tenhamos algumas surpresas a respeito da grande trindade, né, de autores da Escola Belga de Estranheza. São muitos autores. Eu vou falar mais disso, né, porque eu pretendo trazer mais, isso aqui está mais conectado com a nossa campanha atual no Catarse. Mas a Escola Belga de Cinesa tem várias curiosidades interessantes, instigantes. A questão editorial, né, eles eram lançados pela Marabu, que era uma grande editora de literatura fantástica, inspirou, por exemplo, a Monte Abraxas. A Monte Abraxas é muito inspirada na Marabu. E eles eram todos lançados para essa editora. E aí você tem vários autores, alguns até mais recentes, até estão vivos, né? Acho que um ou outro está vivo ainda, bem idoso. Mas a grande tríade é Jean Rey, que escreveu Maupertuis, né? E contos, né? Vários, novelas, tal. Mais ou menos a mesma pegada, né? Mas com uma identidade própria. Thomas Owen, que é este aqui. E o terceiro eu não me lembro o nome agora. Mas eu vou colocar a referência dos três no comentário, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer a Escola Belga de Estranheza. E espero no futuro próximo trazer boas notícias a respeito desse tipo de ficção muito especial. Mas, como eu disse, ela está na base de muita coisa que vai sair, né? Ela dialoga com coisas como o Sr. Morfeu e está na base de muita coisa ainda que vai sair pela Rafos este ano. Então é isso, um abraço e até a próxima.